Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast diário que acontece sempre ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Nosso mestre, nosso professor, Thiago Munin, presente aqui na nossa live de hoje. Nosso aniversariante ausente da live, João Ricardo Batista, também compõe o nosso trio aqui. João Ricardo não está porque está comemorando o aniversário no plenário do Tribunal do Júri, que é o que ele mais gosta de fazer. Dizem as más línguas que João já fez júri até na Lua. Já foi lá na Lua. Primeiro caso de homicídio na Lua é o João que vai ser o tribuno. Dizem isso por aí. E hoje nós vamos receber aqui o professor Laécio.CSA para falar de cadeia de custódia. Nós já vamos começar a introduzir o tema aqui. Daqui a pouquinho, ele chegando aqui no nosso podcast, a gente abre a palavra e dá as boas-vindas. Fala, grande Thiago Munin. Show de bola, pessoal. Acabou de entrar aqui. Sempre um... Acabou de entrar? Pode Sempre falar. um prazer estar aqui com vocês no nosso Clube Criminal. Sempre falo, né? É o único podcast gravado ao vivo e sem cortes, todos os dias ao meio-dia. Você pode assistir todos os nossos outros episódios lá no Spotify. Então, para quem está perguntando, vi aqui que acabou de entrar o Eric Torquato, também entrou aqui na live. Agora há pouco o Eric esteve aqui com a gente essa semana, acho que na segunda ou na terça-feira, não me lembro agora, mas foi muito interessante. Falou sobre a defesa do usuário de drogas, do usuário de maconha e etc. Tá lá gravado no Spotify. Ontem a gente teve a doutora Brenda falando de flagrante. E hoje, essa live sobre cadeia de custódia com o professor Laércio também vai ficar salva lá no Spotify. Professor Laércio, prazer. Laércio, desculpa. Isso, professor Laércio, prazer receber o senhor aqui hoje. Boa tarde. Se apresente para o Eu pessoal. estava aguardando aqui e não aparecia para mim a live ao vivo. Estou aqui tem um tempão, estava aguardando. Aí eu saí, entrei, atualizei e apareceu. Vocês já estão aí desde de 12 horas mesmo? Estamos sim, mas acabou de começar a gravação aqui. Tá, beleza. Oficial que vai ficar gravado lá, depois a gente corta o comecinho. Então tá bom. Quer iniciar novamente para não dar trabalho na edição? Não, fica tranquilo. Pode se apresentar já, doutor Laércio. Pode se apresentar já para o pessoal. Então, pessoal, gostaria primeiramente de agradecer o convite de vocês aí, né? Uma grande oportunidade, uma honra estar falando um pouco para vocês aí de cadeia de custódia, tá? É um tema um pouco novo, né, no nosso ordenamento jurídico. Para a gente, para nós peritos criminais, para quem já atua nessa área, é bastante comum já desde a década de 90. Mas para a maioria dos operadores do direito, porque se tornou uma novidade aí no nosso ordenamento jurídico do ano passado para cá, né? Para vocês tem sido uma novidade, né? E alguns têm dificuldade de entender, mas é um assunto tranquilo, tá? E a gente vai discutir aqui hoje os principais aspectos desse assunto para vocês entenderem um pouco mais. Show de bola. Qual é a sua função ali dentro da perícia? Só para a gente poder entender assim, o que você faz. Deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Laércio. Eu sou perito criminal da Polícia Técnico-Científica de Goiás desde 2010. Eu trabalho na região metropolitana do Distrito Federal, nas cidades do entorno do DF, porque o DF é um quadradinho dentro de Goiás, né? E em volta do DF nós temos várias cidades goianas. Eu atendo a região do entorno sul, quando eu estou de plantão, né? A minha unidade, embora seja uma unidade de grande porte, por ser fora da capital, é considerada uma unidade de interior, só porque nós não somos da capital, né? Mas nós atendemos cerca de 15 cidades goianas no entorno sul do DF e a gente atende todos os tipos de ocorrência. A unidade nossa de perícia da Polícia Científica da capital de Goiânia, ela tem unidades especializadas. As unidades dos interiores, como a minha, não. Nós atuamos, os peritos de plantão atendem todos os tipos de ocorrência que chegam no plantão: local de morte violenta, acidente de trânsito, crimes contra o patrimônio, perícias em drogas, em animais e etc. Tá? Eu sou bacharel em Química pela Universidade de Brasília, tenho 3 especializações na área de perícia, sou professor de cursos preparatórios para concursos de pós-graduação e atuo como perito judicial e assistente técnico. Legal. Show de bola. Vamos começar então com o primeiro tema aqui, que eu acho que é mais fácil a gente conceituar primeiro, né?
que seria uma cadeia de custódia, qual que é o conceito dela, para quem assim, não está nada familiarizado, eu não sei nem o que é cadeia de custódia. É onde prende alguém? Beleza. Para o pessoal que não conhece o assunto, né, na nossa lei é nova, entrou no Código de Processo Penal no dia 23 de janeiro do ano passado, né, com o pacote anticrime, veio lá nos artigos 158A a 158F do CPP. Nós tínhamos já os artigos 6º, 158 a 184, que tratavam das perícias e dos peritos em geral, dos tipos de perícia e dos procedimentos de perícia de modo geral, né? E a gente não tinha nada de cadeia de custódia no Código de Processo Penal. Aí, com o pacote anticrime, entraram esses dispositivos, artigos 158A a 158F, que define cadeia de custódia e dá alguns procedimentos de cadeia de custódia. O que vem a ser isso? Nada mais é que a sequência de registros, de dados cronológicos relacionados à origem da evidência do vestígio no local do crime. Para quê? Para a gente garantir a idoneidade desse vestígio, garantir a confiabilidade desse vestígio ao longo do inquérito e ao longo do processo, para garantir que essa evidência não seja trocada. Eu vou citar um exemplo aqui, vou pegar aqui para vocês um projétil de arma de fogo que pode ser recolhido em um local de crime, um local de morte violenta, né? Isso vai ser detectado pela perícia no local do crime, vai ser coletado, vai ser anotado, fotografado, analisado, mas como que a gente tem garantia de que é esse projétil que vai acompanhar todo o inquérito e todo o processo judicial? Porque esse projétil ele traz toda uma história sobre o crime. A arma que expeliu esse projétil, que atirou esse projétil, tá? O calibre, o modelo, a marca, os elementos de identificação desse projétil, de quem é essa arma, quem poderia estar usando essa arma no dia do crime. Então, a cadeia de custódia é o registro, todo o registro cronológico da origem desse vestígio, tá? Desde o local do crime até a tramitação dele na delegacia de polícia, no Instituto de Criminalística, no Instituto de Medicina Legal, lá no fórum, tá? Lá nas divisões, nos departamentos do Poder Judiciário. Em linhas gerais, simplificadamente, é isso. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho prática aqui para você, porque normalmente a gente imagina, assim, né, para quem nunca acompanhou a perícia, a gente só tem contato com a perícia naquela situação de filme do CSI mesmo, igual você colocou ali, daquelas séries policiais, né? Acho que seu povo tem até no final lá, que o perito chega todo com uma roupa especializada, com luva, ninguém encosta, preserva a cena do crime ali. Isso é uma realidade hoje na polícia, ou você acha que ainda não é em todo caso que vocês conseguem ir? Como é que é a prática, assim, dessa atuação, dessa preservação mesmo? O Código de Processo Penal, lá no artigo 158, ele fala, né? Toda vez que a infração penal deixar vestígio, é indispensável o exame de corpo de delito. E lá no artigo 6º ele fala que a responsabilidade por isso é da autoridade policial. Isso está na lei e deveria ocorrer dessa forma em todos os lugares do Brasil. Mas, infelizmente, na prática, a gente sabe que os órgãos de segurança pública, os órgãos de perícia, muitas vezes, em vários estados brasileiros, ainda não são bem equipados, nem de pessoal e nem de equipamentos para a gente cumprir exatamente o que a norma exige, né? Em vários estados já ocorre de forma... Deixa eu até te interromper para falar um negócio que eu acho muito interessante, né? A mesma lei anticrime que trouxe a cadeia de custódia da prova, positivou, né? Trouxe não, porque eu acho que daqui a pouco você vai falar um pouco da origem, não foi a lei anticrime que criou cadeia de custódia. Sim. Aliás, a perícia forense já se preocupava há muito tempo com isso, foram os advogados que não tinham conhecimento disso que acordaram para isso a partir da lei anticrime. Mas a mesma lei anticrime que traz a cadeia de custódia da prova, traz um juiz de garantias. E quanto ao juiz de garantias, o Poder Judiciário, né, aqui não estou falando do Poder Judiciário como um todo, estou falando mais do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ergueram a mão e falaram, poxa, mas isso é caro, tem custo. Os principais argumentos para se suspender a vigência do juiz de garantias foi o custo. E ninguém pensou no custo
que precisaria ser aportado para as agências de segurança pública para que a cadeia de custódia passasse a atender aquilo que traz, por exemplo, lá, né, o 158B, em todos aqueles incisos lá, com todo o trajeto que a cadeia de custódia tem que cumprir hoje em dia, né? Então, assim, eu queria que você falasse também um pouco disso, porque isso mudou muito. Eu me lembro no começo, assim, março, abril do ano passado, né, no meio da pandemia, indo em delegacia, porque crimes não pararam de acontecer, nós advogados não paramos de trabalhar, os peritos também não, delegados também não, etc. E eu ouvi de delegados, né, desesperado, falando, doutor, o Sérgio Moro, quando propôs isso sobre a cadeia de custódia, estava pensando lá na lavagem de dinheiro dentro do gabinete dele, etc. e tal. Não estava, né, diante dessa nossa realidade aqui na rua. Né, como é que eu faço para garantir toda a cadeia de custódia de um veículo apreendido, de uma arma apreendida, etc, etc, etc. E estou falando de objetos mais simples, né? Há situações ainda mais complexas. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Se as polícias, mais ou menos complementando a pergunta que o Rodrigo te fez, se as polícias já estão preparadas para isso, se os institutos de perícias já estão preparados para isso, como é que está? Tá, antes de eu responder sua pergunta, eu não estou te vendo, só estou te ouvindo. Tem como aparecer você aqui? Tem alguma função que eu nunca fiz essa live com várias telas, só com duas. Eu não sei porque ontem também, ontem antes de ontem, o Thiago também não estava aparecendo. Mas enfim, acho que não tem como ele aparecer. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá, beleza. Vou entrar de novo. Que você apareça, porque eu mas, não tô Laércio, se você não estiver me vendo, imagina um homem loiro, alto, olhos azuis, tá? Olhos azuis. Não, beleza, mas dá para responder tranquilo. Tô saindo entrando A de gente novo. é acostumado a trabalhar de forma remota, assim, sem ver ninguém. Então, é o seguinte, esse é um detalhe prático importante que o legislador não pensou, né? O custo da implementação da cadeia de custódia. Tá aqui, ó. É muito fácil acondicionar um estojo em uma embalagem apropriada, né? Agora apareceu, tá? Identificá-la e lacrá-la. Isso daqui é muito fácil. Agora, fazer isso com o veículo, conforme você falou, já não é tão fácil, né? Apareceu. Agora estamos vendo aí quatro rostos, né? Então já não se torna tão fácil. A maior parte dos institutos de criminalística e dos institutos de medicina legal, porque a cadeia de custódia ela não compreende só as perícias criminalísticas, compreende também as perícias médico-legais, porque se durante a necrópsia é retirado um projétil desse do corpo, tem de ter a cadeia de custódia do projétil que saiu de dentro do corpo, que estava dentro do IML e não no Instituto de Criminalística, né? Os institutos de identificação também têm de estar preparados para isso, e isso tem um custo muito elevado, que muitos governos não estão dispostos ainda a arcar. Eu dou cursos e palestras no Brasil inteiro, inclusive para peritos e delegados, e eu levo os kits, né, inclusive pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, pelo Ministério da Justiça. Nós temos alunos, peritos e delegados do Brasil inteiro que quando vê isso daqui, que isso daqui o meu órgão tem, graças a Deus, à vontade, né? Quando vê isso daqui, para eles é novidade total. Tem estado aí, tem região que o perito compra as embalagens do bolso dele, o delegado compra para pôr na delegacia, porque senão quando ele apreende uma arma, ele não tem onde colocar. Então, é um custo de fato elevado, é uma logística muito grande. O custo não é só isso daqui, exige bancos de dados informatizados, porque a cadeia de custódia é registrada aqui no vestígio quando ele é lacrado, mas quando o perito criminal chega ao Instituto de Criminalística, ele tem de lançar tudo isso no banco de dados informatizados. Infelizmente, algumas unidades de perícia sequer ainda são informatizadas no Brasil, tá? E não é só esse custo. O Código de Processo Penal prevê ainda que todo órgão de criminalística tem de ter uma central de custódia. Então, ele trata do conceito de vestígio, que a lei não trazia, só trazia o conceito de indício lá no artigo 239, né? Agora, no artigo 158A, inciso 2º, se eu não me engano, está lá o conceito de vestígio, traz a cadeia de custódia e traz a central de custódia.
A central de custódia, em alguns casos, pode ser só uma salinha, mas em determinados casos, às vezes pode ser a necessidade de um cômodo grande, uma câmara fria. Exemplo, um crime contra um meio ambiente, um animal protegido por lei, um animal ameaçado de extinção, que é abatido e é feito um procedimento de flagrante de apreensão desse caçador irregular que matou esse animal protegido por lei. Aquele animal vai ter de passar por perícia. Até passar por perícia, ele tem de ser acondicionado, ele tem de ser guardado, porque senão ele vai apodrecer. Então, tudo isso tem um custo, tem uma logística que o legislador não pensou antes de implementar. E vai demorar alguns anos aí, ou décadas, para tudo ser seguido conforme a lei exige, né? Sim, legal. Deixa eu só dar umas boas-vindas aqui ao Augusto, nosso grande advogado das operações, das grandes operações, vai ficar meio redundante, mas enfim. Augusto, deixa eu até fazer uma pergunta para você. Você vê muito a cadeia de custódia sendo preservada nessas grandes operações, assim, quando tem busca? Como é que você sente aí pelo resto do Brasil nessas grandes operações? Depende muito de cada estado, né? Mas antes quero dar boa tarde aí ao Rodrigo, professor aí, nosso perito, né, e todos aqui. Boa tarde, eu estou inclusive na casa do inimigo aqui hoje, onde que eu estou. Estou justamente, engraçado, quando eu vi o tema aqui, eu estou justamente aqui pegando uma operação em que acabou com o afastamento do prefeito da cidade aqui, vizinha São José do Rio Preto, e a prova que determinou o afastamento do prefeito é justamente uma escuta, uma gravação ambiental por um dos interlocutores. E eu estou aqui para pegar a prova justamente para ver essa questão da cadeia de custódia. Com o advento aí da lei e a criação aí da cadeia de custódia, a gente está vendo algumas preocupações maiores agora. Por exemplo, o Ministério Público, quando ele arrecada todo o material nas buscas e apreensões, ele tem intimado a defesa para o dia em que vai deslacrar, para fazer o acompanhamento. E aí, quase nunca eu estou vendo os advogados comparecerem. Então, eles estão fazendo isso justamente para evitar a nulidade. Falou, olha, a gente intimou a defesa, a gente fez a abertura, a gente selecionou os documentos, aquilo que não é de interesse a gente está devolvendo. Mas eu coloquei até um número de um processo aqui que é do escritório, que é interessante, Rodrigo. Uhum. É um agravo em recurso especial, em que a gente alegava a violação da cadeia de custódia da prova, quando ainda não era regulamentado. E aí a gente está com parecer favorável da Procuradoria para a quebra da cadeia de custódia da prova antes da lei. Que legal. E a única jeito de a gente absolver o cliente ali e demonstrar era uma quebra da cadeia de custódia num flagrante de tráfico. A gente não sabia onde o carro tinha se deslocado, com quem tinha ficado o veículo, em que foi encontrado a droga depois com a utilização de cães farejadores. Então, é interessantíssimo estar com o Rogério Schietti esse julgamento, e a gente está esperançoso aí, esperando sair essa decisão, porque quando a gente construiu a tese, eu falei, a gente vai ter que construir a tese, não tem a quebra da cadeia de custódia, usamos o livro do Geraldo Prado, na época, e logo depois quando já estava lá, tinha sido negado o seguimento ao recurso especial, a gente entrou com agravo e está com um parecer favorável pela quebra da cadeia de custódia da prova. Então, a gente acabou ganhando uma força, mas ainda quando nem havia ainda essa regulamentação aí. E, dependendo de cada um dos estados aí, o estado de São Paulo está mais preocupado com a cadeia de custódia. Os demais aí eu vejo que não tanto ainda. O estado de São Paulo já é um estado que a perícia é relativamente bem equipada, bem estruturada, já segue uma doutrina, já tem uma formação técnica muito boa. Infelizmente, em alguns estados ainda não. Professor, você ouviu umas decisões também? Para ninguém se sentir discriminado, né? Mas quem é da área sabe os estados onde isso já funciona e onde não funciona. Eu vi uma decisão recente, professor, que eu achei muito interessante, que era uma apreensão de droga, e o perito, quando ele recebeu aquela droga para fazer análise e tudo mais, ele acabou colocando lá no relatório dele que, olha, chegou aqui com lacre violado. O lacre não estava preservado ou não estava lacrado. Não lembro se o lacre estava rompido ou se não tinha lacre. E ele acabou colocando isso na perícia dele. Olha, não está com lacre. E isso acabou gerando lá uma nulidade daquela prova que foi colhida lá na frente. Até por isso que eu te perguntei assim, quando tem essas apreensões, por exemplo, droga, arma, vocês são chamados no local para fazer
para poder coletar essa droga, condicionar, colocar no saquinho certo, colocar quem foi as pessoas que manusearam aquela arma ali, para quando fizer a digital dessas pessoas estiverem ali, tá, por exemplo, ok, né? Ou não, vocês só pegam essa prova depois para poder fazer alguma análise? Lá no meu estado existe uma portaria regulamentando as perícias de drogas até 50 quilos, de apreensões de até 50 quilos. No meu estado de Goiás, cada estado isso funciona de uma forma, né? Até 50 quilos, a delegacia, a autoridade encaminha a droga até o Instituto de Criminalística. Acima de 50 quilos, a equipe se desloca até a delegacia e a gente já leva os equipamentos, leva balança, leva tudo que possibilita o exame, a cadeia de custódia e a realização do laudo. Aí, a partir da apreensão até o momento que essa droga vai chegar ao Instituto de Criminalística, no caso de pequenas apreensões, a responsabilidade é da autoridade policial de cuidar da cadeia de custódia, porque essa responsabilidade ela é de todos os operadores de segurança pública e não só dos peritos e órgãos de perícia, né? Como a perícia trata da verdade dos fatos, é um dever nosso relatar, informar no laudo as condições em que a gente recebe a evidência, recebe o corpo de delito, recebe o vestígio. Porque a perícia ela serve para todas as finalidades, né? Para condenar, para absolver, serve para a defesa, para a acusação, serve para indiciar, para o Ministério Público, para o Judiciário, serve para todas as partes. Então, a gente coloca no laudo como a gente recebeu o vestígio, como recebeu a evidência. E a responsabilidade de cuidar da cadeia de custódia até esse ponto é da autoridade que procedeu à apreensão. Até porque o Código de Processo Penal, no artigo 6º, ele determina que nós relatemos, né, eventuais alterações constatadas no local do crime, no corpo de delito, porque se a gente não informa, não relata no laudo, a gente está assumindo essa responsabilidade para nós, né? Perfeito. E eu vejo o pessoal até falando aqui, eu aleguei a quebra de cadeia de custódia de prova, mas o juiz falou que não tem nulidade, não tem prejuízo. O que a gente enxerga muito na jurisprudência é que cada vez mais, por mais que a nulidade possa ser lógica, você precisa, dentro do seu processo, demonstrar que existe ali algum prejuízo. Algum prejuízo. Qual seria o prejuízo da cadeia de custódia de prova? Bem simples. Eu posso demonstrar que, olha, eu não sei qual pessoa que mexeu naquela droga. Eu não sei se alguém adicionou mais droga lá ou não. Não foi um perito que fez, não está tudo lacrado. Então, você vai ter que mostrar qual que é o... Vamos lá? Parece que o Instagram aqui está meio bravo, não quer deixar a gente falar sobre custódia de prova. Vamos ver se eu consigo voltar aqui, se não caem, pessoal. Eu ia colocar o João para participar com a gente, de repente caiu, mas não tem problema, a gente retoma do ponto que a gente estava falando ali. Vamos esperar todo mundo conectar novamente. Vamos conectando todo mundo novamente. O Instagram boicotou, mas nós não desistimos, nós vamos continuar falando sobre o nosso tema aqui. Deixa eu enviar os convites aqui. Doutor Augusto já está entrando. Ô, Rodrigo. Oi. A culpa não foi do Instagram. A culpa foi do João, que entrou de beca, pesou demais, do plenário, filho. Aí não tem como não cair. E o pior foi que foi na hora que eu coloquei ele. Eu tirei o Thiago, coloquei o João, caiu na hora. Pesou. O cara no estado de júri veio junto assim, ó. Não teve jeito. Cadeia de custódia da prova não aguentou, não. E é aniversário do João hoje. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aí. Ver se ele chama o Thiagão aí. Eu tô aqui no... Aqui a gente tem um departamento, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Chama esse departamento aqui em São Paulo, ó. C-Code. É um departamento especializado em crimes de lavagem de dinheiro. Então, toda investigação que tem lavagem de dinheiro, fraude, licitações, organizações criminosas, para esse tipo de crime, é conduzida aqui na Polícia Civil por esse setor. Tem um delegado específico que cuida dessa parte. Então, toda a prova, a gente já sabe quando tem alguma investigação que envolve prefeitura, que envolve lavagem, vai correr aqui nesse órgão, aqui no estado de São Paulo, né? Pelo menos São José do Rio Preto, que é uma cidade um pouco maior já. Show. Legal.
Bom conhecer. Não, acho que o Thiago, acho que ele deve estar atendendo alguém, porque ele teve que sair rápido assim no meio da live. Quando acontece isso, aconteceu algum BO ali no meio do processo dele. Vamos ver se eu consigo colocar o professor Léo. Estou tentando colocar ele aqui de volta para a gente restabelecer nossa... Entrou. Show, aí deu. Agora sim, voltamos. Caiu a live aqui, desligou sozinho, não foi? Para mim tinha travado tudo, vocês travaram. Eu não ouvia mais ninguém. Caiu. A gente estava falando ali da parte da questão do prejuízo, né? De demonstrar o prejuízo ali. E aí, acho que aqui dentro dos nossos temas aqui tem a parte da importância. Queria que você falasse um pouquinho, Laes, qual que é a importância da cadeia de custódia para o pessoal poder entender como que eles podem trabalhar com isso, né? O que é realmente relevante, o que não é relevante, qual que é a importância desse acondicionamento, dessa preservação da prova. Isso, é muito importante para todo tipo de vestígio, né? Exemplo, uma mancha de sangue é constatada em um local de crime que possa estar relacionada à autoria. Exemplo, um crime sexual, uma mancha de sêmen. Então, esse material será coletado usando-se uma técnica própria da criminalística, da biologia forense, da genética forense, e esse material ele tem de ser acondicionado e devidamente identificado, para que se garanta que posteriormente, no momento do processamento dessa amostra, não haja o risco, né, dessa amostra ser contaminada, porque o material genético, por exemplo, uma mancha suspeita de ser sêmen do autor, aquilo é um vestígio importantíssimo, porque está relacionado à possível autoria do crime. Então, aquele material ele não pode ser trocado e nem contaminado. E aí a gente entra um pouquinho na história da cadeia de custódia. A cadeia de custódia ela surgiu nos Estados Unidos na década de 90, com o caso O.J. Simpson, né, o atleta americano lá de futebol. Relembrando vocês, os que gostam de cinema e série aí já devem ter assistido, né? O povo, People versus O.J. Simpson, né? O povo contra O.J. Simpson, né? Como que foi? Ele é um astro, uma estrela lá do cinema e do esporte americano, do futebol. Ele tinha se separado da companheira. Isso aí, muito bem. Ele tinha se separado da companheira e algum tempo depois ela foi encontrada morta junto com o novo namoradinho dela lá, né? Ambos mortos na casa do... Não me lembro se foi na casa do rapaz ou na casa dela mesmo. E aí, a partir daí, ocorreram as investigações e o Simpson passou a ser o principal suspeito. Todas as evidências, todos os vestígios, de fato, apontavam a autoria do crime como sendo dele, né? Por quê? Exemplo, manchas de sangue das vítimas foram encontradas no veículo dele. No quintal da residência, onde o casal foi encontrado morto, foi encontrado uma parte da luva do O.J. Simpson, suja de sangue de uma das vítimas lá, e no quintal do O.J. Simpson, outra parte da luva, que inclusive era um presente que ela havia dado a ele, né? Então, se foi ele mesmo que cometeu o crime, que até hoje ele não confessou e a defesa conseguiu desconstruir, né? Conseguiu colocar várias dúvidas no julgamento dele sobre a autoria, alegando essa falta de cuidado dos investigadores, dos técnicos forenses, dos peritos na época, no manuseio dos vestígios, no transporte desses vestígios. Eles alegaram durante o julgamento que não tinham tido cuidado de preservar para não haver contaminação desses vestígios, e tudo isso colou durante a audiência, durante o julgamento, e ele embora todos os vestígios levassem a crer que ele era o autor, por causa de todas essas dúvidas relacionadas à cadeia de custódia, ele foi absolvido. A partir disso, isso ganhou muita importância nos Estados Unidos. O conceito já existia, mas não era tão colocado em prática, né? A partir disso, nos Estados Unidos, esses procedimentos ganharam grande relevância, grande importância. A doutrina, os órgãos de perícia, não só no Brasil como no mundo, segue muito a doutrina policial e de investigação
técnico-científica americana e europeia, isso se difundiu para o restante do mundo. No Brasil, a gente já colocava em prática a cadeia de custódia em alguns estados desde muito tempo, só que isso constava dos manuais de criminalística, não era lei. Eram procedimentos recomendáveis de criminalística. E alguns estados seguiam, outros não. Algumas unidades de perícia seguiam mais, outras menos. E o legislador percebeu a importância disso estar na norma, né, e colocou na norma. Mas eu creio que colocou de forma tão detalhada que a logística, a implementação, os custos não serão tão fáceis, não, tá? E aí a gente ainda está engateando nisso. O interessante é quando você comenta desse caso do O.J. Simpson, dá para ver justamente a pergunta que foi feita aqui anteriormente, né? Olha, eu aleguei que houve a quebra de cadeia de custódia de prova, mas como normalmente o advogado faz isso? Ele alega assim, ó, o CPP fala que tem que estar dentro de um plástico e não estava, então tem que ter nulidade. Como é que o tribunal vê isso? Peraí, qual foi o prejuízo para você? Ele não está dentro de um plástico. E aí, pela série, né, do O.J. Simpson, você vê que a defesa ela demonstra não só a irregularidade do manuseio, mas que aquilo compromete a produção daquela prova específica, né? Daí a importância que os operadores do direito ainda não perceberam, na maioria das vezes, a maioria das ações tramitam sem assistência técnica pericial, porque vocês são especialistas em direito, né? Mas nesses procedimentos, como que você sabe se o cálculo, a estimativa de velocidade do veículo do acusado no local do acidente de trânsito, se aquela estimativa está correta ou não? Como que foi feita aquela estimativa? Daí a importância do assistente técnico no inquérito, no processo. Por que que o O.J. Simpson foi absolvido? Porque o escritório de advocacia, juntamente com ele, contrataram os melhores especialistas em exames de DNA, em exames periciais em geral, principalmente DNA da época. Então, os operadores do direito, os advogados, estavam muito bem assistidos científico, tecnicamente, porque senão eles não saberiam alegar tudo isso. Porque cada um, né, opera na sua área. Vocês são especialistas em direito e a gente em perícia, e o processo é o conjunto, né? Exatamente. Ô, Rodrigo, isso que você falou, exatamente, eu estava lendo aqui o parecer da Procuradoria, né, no favorável ao reconhecimento da quebra da cadeia de custódia. Quando a gente alegou que o veículo ficou na mão da polícia, a gente só não falou assim, olha, quebrou custódia porque a gente não sabe com quem que ficou o carro. E aí ele pensou justamente esse ponto, ele fala, ó, a inobservância do procedimento policial para a condução do veículo ao referido local rompeu a cronologia dos fatos, colocando em risco a confiabilidade da prova e gerou dúvidas, não garantindo assim o pleno exercício do contraditório. Eu falei, eu quero saber quem dirigiu o veículo, com quem ficou o veículo. Se você me disser com quem ficou, eu posso arrolar como testemunha e posso ouvir. E eles falaram, a gente não sabe qual policial ficou com o veículo, sendo que havia tido uma vistoria antes, não tinha encontrado nada. Então uma equipe policial foi com ele para a casa dele, autorizou a vistoria em casa e o outro ficou com o carro. Então como que a gente alegou o prejuízo? O prejuízo é, primeiro, não sabia o trajeto que foi feito do local. Outra coisa que era interessante, o veículo estava com os pneus careca. Então ele fez a multa e solicitou o guincho, mas não solicitou o guincho. Então ele transitou com o veículo sem condições, por não se sabe por qual tempo, por qual período. Então a grande dificuldade que eu vejo às vezes, e aí é uma meia-culpa nossa, advogados, é que a gente alega quebra do procedimento, mas a gente não diz aonde restou o prejuízo, aonde que restou impedido. Não sabe justificar tecnicamente, né? Porque vocês precisam de uma assistência técnica, de uma assessoria técnica. E isso serve para a gente perceber a importância do assistente técnico, né? Do perito no processo, na ação. Porque simplesmente alegar e não justificar e não comprovar tecnicamente, não convencer o juiz, vai ser uma alegação. Vamos tomar como exemplo o caso aí do menino Henri Borel, né? Na busca e apreensão dos celulares da mãe e do padrasto lá, o doutor Jairinho, né? A defesa alegou quebra da cadeia de custódia quando os policiais cumpriram a busca e a apreensão e levaram os celulares que tinham várias provas, né?
de que já havia um histórico de violência e agressão, mas pelo que se vê, o juiz não acatou justamente pela falta de justificativa técnica da possibilidade daqueles celulares terem sido alterados, né? As mensagens, os conteúdos, os dados. E tudo isso foi usado de prova contra eles. Foi até uma pergunta que apareceu aqui, professor, que eles falaram assim, e quando é caso de celular? Ó, teve um celular apreendido. Qual que é o tipo, o que a perícia pode fazer naquele celular ali? Ela pega, condiciona o aparelho, beleza. Só depois que foi autorizado pelo juiz, aí que vocês abrem, conseguem usar o celular ou... Não. E depois quando tem uma busca e apreensão, a autoridade apreende o equipamento, cumpre a cadeia de custódia, envia para o Instituto de Criminalística e pede a perícia no celular e ele elabora os quesitos dizendo o que ele quer que procure ali dentro, porque um celular desse hoje com 100, 200 megas, né, de informação, giga, né, tem muita informação. Então, tem de dar um direcionamento para a perícia. Tem muitos dados ali. O que é relevante? A autoridade faz os quesitos. E aí vai para uma seção de informática especializada nesse tipo de perícia para extrair os dados. Se os dados estiverem ocultos ou apagados, tem como recuperá-los. Eles aparentemente, para o leigo, estão ocultos, apagados, não existe. Mas o perito tem ferramentas e tem treinamento e conhecimento para extrair esses dados lá. Mensagens apagadas, imagens, por exemplo. Imagens de pedofilia, por exemplo. Dá para recuperar, né? Sim. Aí teve uma pergunta que vieram aqui, que foi o seguinte, ó, a prova pode ser produzida com autorização judicial por pessoa que não seja perito? Ou tem alguma violação? Tá. O Código de Processo... Aí você quer saber em esfera civil ou penal? Na esfera penal, né? O Código de Processo Penal exige que os peritos oficiais, os peritos legalmente investidos na função pública de perito, tem de ser profissional de nível superior, aprovado em concurso público de provas ou provas e títulos, legalmente investido na função. Aí, esse é o perito de natureza oficial. Nas circunscrições onde não há perito oficial, perito aprovado em concurso público, nomeado pelo Estado, a autoridade deverá nomear peritos que a gente chama de ad hoc, né? Peritos adjuntos, que são profissionais de nível superior daquela circunscrição, daquela localidade, com formação preferencialmente na área do exame, tem de ser pelo menos 2, e eles prestarão o compromisso de bem fielmente desempenhar o encargo. Nós, peritos oficiais, não, porque a gente já presta esse compromisso quando dá posse, quando dá nomeação, quando do exercício, né? Uma única vez. Esses peritos nomeados, caso a caso, eles têm de prestar esse compromisso, tá? Uhum. E aí ele exerce a função pública por ordem da autoridade, geralmente sequer recebe nada, mas toda a responsabilidade pericial e todo o risco do trabalho ele arca com o ônus, tá? Isso na esfera penal. Agora na esfera civil, né? Quando o juiz precisa de um perito ao longo do processo, exemplo, uma causa que envolve contabilidade, uma causa que envolve perícia grafotécnica, documentoscópica. Se o juiz ele entende que ele não tem condições de julgar aquele caso sem a produção de uma prova pericial antes para esclarecer as dúvidas dele, o juiz nomeia o perito judicial para aquele caso. Também tem de ser um profissional de nível superior que comprova, né, os títulos e está devidamente cadastrado no fórum, na comarca. Aí o juiz vai e nomeia. Tá? E aí, toda vez que o juiz nomeia um perito judicial, ele abre o prazo para as partes nomear os assistentes técnicos, né? Os peritos particulares que assistirão às partes. Isso no processo civil. Tá? Show. Respondi a pergunta da colega aí? Claro, deu para entender perfeitamente. Teve uma outra que eu achei interessante, acho que até o Thiago, o Guto também pode falar sobre ela, que é uma pergunta que veio aqui da Carol, que ela falou o seguinte, ó, análise de imagens e vídeos em celulares apreendidos por policial
é considerada quebra da cadeia de custódia? No caso, posteriormente não analisada por perito. Ou seja, aquela situação em que o policial mesmo abre o celular ali na hora do fato, dá uma olhada nas imagens, históricos de WhatsApp, Instagram, se isso poderia ou não acontecer, né? Ou se isso deveria ser reservado só para o perito posteriormente fazer essa análise. Vou jogar a bola para o Thiago. Olha só, a gente teve uma decisão, inclusive essa semana, do STJ, tá? Dizendo que aquela mesma interpretação que o STJ mudou, né, quanto à busca e apreensão, quanto à busca domiciliar, que para ingressar no domicílio e ingresso em domicílio ser considerado lícito, tem que ter prova idônea, incontrovérsia, de que a pessoa autorizou o ingresso no domicílio, especificadamente uma autorização por escrito ou ainda alguma filmagem. O STJ pegou desse mesmo entendimento e colocou ele para o acesso ao celular. Agora o STJ diz, olha, para acessar o celular de alguém no momento de um flagrante, no momento de um cumprimento de mandado de busca e apreensão, eu preciso ou ter ordem judicial, em busca e apreensão, às vezes tem, na maioria dos casos, mas no momento de um flagrante não tem, e aí eu preciso ter a anuência da pessoa e a comprovação da anuência dessa pessoa, né? Então, ou por escrito, ou uma filmagem. Isso eu estou falando da parte jurídica. Agora, eu quero ouvir o Laércio quanto à integridade, quanto à fiabilidade desse elemento que é acessado ali por um policial que não tem a expertise de um perito na hora de uma apreensão de uma pessoa em flagrante. Caso ele acesse as informações e só visualize, não faça nenhuma alteração de inclusão de informação ou de exclusão, no meu entendimento, tecnicamente, eu não sou especialista da área de informática, da área de perícias em áudios e vídeos, mas a gente tem uma noção geral. Tecnicamente, eu não vejo prejuízo para o exame pericial, tá? Agora, juridicamente falando, aí é com vocês. Porque o que acontece? Quando o delegado apreende o celular, lacra e manda para a gente e pede a gente faz a perícia do jeito que o vestígio, a evidência, o instrumento chegou e a gente relata todas as condições. Inclusive, a gente relata algo que pode favorecer a condenação ou favorecer a absolvição lá adiante, né? Então, tudo é relatado. As condições, como o equipamento foi recebido. Se for detectado durante o exame alguma alteração essa alteração será relatada. Aí cabe à defesa saber, né? A defesa ou a acusação extrair o que há de melhor dessas informações do que interessar para cada parte, né? Tudo é relatado. Aí quem vai aproveitar a prova são vocês. Ô Laércio, olha que interessante essa situação. A gente já teve mais de um aluno reportando isso pra gente. O cliente foi apreendido, aprenderam o celular do sujeito no flagrante. E depois da apreensão do celular desse sujeito no flagrante, alguém acessou o celular do sujeito. Então alguém mandou mensagens do celular dele apreendido de dentro da delegacia, né? Alguém ficou online no WhatsApp dele, etc. E aí, para mim, nesse caso, pode afetar, de certa forma, a integridade dos dados ali, ao menos dos coletados no WhatsApp, né? Nesse caso aí, sim. Porque ele vai alegar, meu celular foi apreendido hora tal, a partir desse momento eu não mais utilizei. Exato. Aí, né, com base nessa jurisprudência que você citou, recente, ele pode alegar a violação, né, do sigilo dele, da privacidade dele. E ele pode alegar também a falta de idoneidade a partir dali, né? Aí se o juiz vai entender que houve prejuízo ou não por o envio de uma mensagem ou outra, aí é outra questão, né? Sim. Agora, simplesmente ficar online usando o celular apreendido, pericialmente não vai trazer prejuízo, mas juridicamente vocês podem alegar a violação, né, da privacidade. Olá, só que interessante, eu até falo isso, né, no meu livro que analisa a lei anticrime, né, porque quando a gente fala em cadeia de custódia, muito se pensa e o debate se aflora no ambiente das provas digitais, né, no ambiente dos métodos ocultos de investigação. E aí eu faço uma provocação, né, no sentido de, olha, a gente tem que se preocupar com na verdade a gente tem que se preocupar com a fiabilidade, com a confiabilidade,
com o armazenamento, primeiro, daquelas provas que são as provas, não vou dizer rainha das provas, mas que são as provas cotidianas no nosso ordenamento jurídico, que é a prova testemunhal, que é o reconhecimento de pessoas. Não estou dizendo que a gente não tinha que se preocupar com a prova genética, com a prova informática e com outras provas cuja cadeia de custódia parece mais preocupadas, né? Mas exemplo, né? Eu falo isso como forma de provocação, né? Poxa, o reconhecimento de pessoas, muitas vezes aquele procedimento do artigo 226 não é observado. A gente ouviu uma perita fonoaudióloga essa semana que falou que o pessoal às vezes usa de uma analogia do reconhecimento de pessoas para fazer reconhecimento de voz, né? Aí olha só, olha qual que é a importância da cadeia de custódia de uma gravação ambiental que eu vou submeter a uma perícia fonética, né? Então, assim, a gente tinha que ampliar esse olhar, talvez o nome não seria de cadeia de custódia, mas de credibilidade, idoneidade, fiabilidade da prova colhida para aquelas provas que são as provas mais cotidianas. A prova testemunhal, né? Quanto tempo a testemunha passou, quantas vezes ela mudou de versão, quanto tempo passou do fato, quantos anos tem a testemunha, como é que é a memória dessa pessoa, qual que é o padrão de instrução dela. O reconhecimento de pessoas também, onde foi realizado esse reconhecimento, quais foram os padrões das comparações realizadas, outras fotografias apresentadas, tudo já pode etc. ser discutido Com certeza. judicialmente, Não, desde que a defesa, a acusação esteja bem assistida por um perito, um profissional da área. No caso aí, né, um psicólogo forense, um psiquiatra forense, tá? Isso tudo pode ser alegado. Se for devidamente convincente a alegação, o juiz deverá acatar. Olha só, Rodrigo, rapidinho antes, até o Laércio falou aqui, eu lembrei. Eu defendi uma vez um cliente num caso de uma acusação de estupro de vulnerável, tá? Que eu pedi uma perícia judicial, o juiz não autorizou e a gente contratou uma perita psiquiatra para fazer uma análise desse sujeito. E ela fez uma análise empregando uma metodologia que, óbvio, né, a psiquiatria, a psicologia não são ciências exatas porque são ciências humanas. Mas o padrão metodológico utilizado por ela, e ela no laudo defendia isso, era um padrão que aproximava de uma conta matemática, de um cálculo, de uma ciência exata. Ela falou, ó, usei o método tal, o método tal e o método tal, e é muito difícil isso me induzir a erro no que eu estou atestando nesse parecer psiquiátrico, dizendo que esse sujeito não tem esse perfil narrado na denúncia, né? Então, a gente vem falando cada vez mais da importância de pessoas como o Laércio, né? De peritos, de assistentes técnicos que vão avaliar com expertise que o advogado não tem dados de provas trazidos a um processo. Desculpa, Rodrigo. Não, eu ia falar o seguinte, eu fiz um intercâmbio em San Diego, e lá eu fui no tribunal, ele ficava do lado da escola onde eu fui fazer o intercâmbio de inglês ali, e eu assisti um caso, entrei você pode entrar na sala assim, eu entrei e comecei a assistir, e era um caso muito emblemático, que era, o rapaz, ele tinha, tipo assim, era um precedente mesmo, estava se formando lá, o rapaz, ele entrou na casa, parece, estuprou a moça, roubou tudo, eu não lembro se estuprou ou não, mas enfim, era um caso bem grave, um cara rico, que estava ali sendo julgado de ter feito isso, e a principal prova era o vídeo que ele gravou dentro da casa. E aí, qual que era a discussão? Se aquele vídeo foi obtido legalmente ou não. Por quê? O celular foi desbloqueado. E aí, eles chamaram peritos, olha que interessante, da Apple, da Samsung, para falar qual que é a confiabilidade desse sistema, por exemplo, de detectação de face. Eu não lembro lá se era face ou se era digital. Se outra pessoa poderia pôr a digital e liberar. Porque os policiais alegavam o seguinte, olha, eu não violei nada do celular dele, eu apertei e o celular abriu sozinho. Ele conseguiu desbloquear sozinho. E o réu, nesse caso, alegava, não, eles me obrigaram, não sei se colocar o dedo ou a face, para conseguir fazer o desbloqueio. E eu não autorizei esse desbloqueio. E era justamente essa a discussão. E aí o pessoal até falou aqui, sobre o que o Laércio estava comentando, né? A opinião do Laércio é a opinião técnica. Pro perito fazer análise de um celular que foi ou não acessado pelo policial, vai mudar para ele? Não vai, ele vai acessar as mesmas informações que existem ali. Agora, o dever do advogado é mostrar que, peraí, eu não sei se foi apagado, por exemplo, algum dado daquele celular antes de chegar no perito, que o perito não vai conseguir identificar. Que foi justamente por isso que lá no STJ, a Laurita deu aquela decisão falando sobre o WhatsApp, que a prova de WhatsApp ela não seria confiável, porque se você apaga a informação, não tem nem como o perito saber que foi apagado daquela conversa específica.
segundo o posicionamento dela lá, né? Então, acho legal a gente mostrar essa dualidade da prova, né? O que é o que o perito vai enxergar no processo e o que é legalmente que você pode enxergar dentro do processo. E aí essa necessidade de você ter sempre alguém te acompanhando, né? Para saber o que perguntar, o que hesitar. E aí, Lécio, queria te fazer uma pergunta aqui. O que você recomenda de quesito, assim, pode ser 1, 2, sobre a cadeia de custódia de prova? Que pergunta você acha que ela é, assim, fundamental para o advogado colocar dentro de um processo, assim? O que você perguntaria para um perito vai depender que de fez? cada caso, de cada tipo de vestígio. Vai depender da situação concreta. Não dá para falar Porque você simplesmente perguntar se foi seguido o que o CPP determina sobre cadeia de custódia fica muito vago, né? Uhum. Os quesitos, eles têm de ser bem direcionados, depende do caso concreto, depende da situação, do tipo de vestígio. Cada tipo de crime deixa um tipo de cena, deixa um tipo de vestígio, né? Os vestígios variam com a modalidade criminosa. Os que não tem, assim, quesito genérico para a gente fazer, porque senão fica igual os delegados sempre pedem, né? Quesitos, todos os necessários. Isso chega muito à perícia. Lá no campo da requisição de perícia, quesitos, todos os necessários. Aí é uma coisa genérica que não direciona nada, né? Sim. A gente é acostumado a acabar fazendo isso, né, Thiago? Pegar um modelão, assim, normalmente o que se faz na advocacia pega um modelão aí, daí que eu vou perguntar esse modelão aqui. Mas olha que interessante, esses dias eu vi uma de um advogado que me surpreendeu. Né? É comum aprender, né, celulares em deflagração de busca e apreensão, né? E esse celular ser encaminhado para o setor de perícias e de inteligência de algum órgão, né? E o advogado lá na fase do 402, que é uma fase após a audiência de instrução, Laércio, o advogado tem direito a pedir diligências ali, etc. E o advogado, na fase do 402, ele falou, olha, abriu o 158B aqui, ele falou, olha, eu quero saber, né, aqui tem quem que fez a coleta do vestígio, porque isso está no auto de busca e apreensão assinado. Mas eu quero saber quem que transportou, quem que recebeu, né, quem que processou e quem que armazenou esse celular que foi apreendido. Porque senão vai estar violada a cadeia de custódia. Rapaz, os caras vão ter que dar um jeito para mostrar quem que recebeu isso naquele órgão de segurança pública. E te confesso que eu acho que isso aí, aqui no nosso estado, esse cuidado, essa cautela ainda não está acontecendo. Né? Então, qual é o estado de vocês? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Uhum. Inclusive, essa semana tivemos aí o edital dos concursos da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Né? Exatamente. Uhum. Legal, então. Então, assim, essa foi uma ideia bem interessante do advogado ali, que eu confesso, eu nunca tinha visto, me surpreendeu. Eu falei, nossa, que interessante, né? Sensacional. De agora em diante, a cadeia de custódia vai receber mais atenção, né? Isso é importante. Não só por parte de vocês, advogados, como por parte nossa também. A gente já sabe que vocês vão questionar e a gente vai tentar fazer cada vez melhor com aquilo que a gente dispõe, né? Uhum. Claro. Eu acho que isso que é legal, né? Essa que é a importância, da gente poder entender que a cadeia de custódia da prova, ela serve para todas as partes. Ela serve para a segurança de todo mundo que está dentro daquele procedimento. Segurança de que não foi violada aquela prova específica, segurança para o delegado poder entender que aquela prova que ele está fazendo está segura, para o Ministério Público que está acusando, em cima de uma prova que tem uma coerência, uma segurança, e para o advogado poder questionar, olha, se você não tem toda a cadeia, então essa prova não é segura o suficiente. Então acho que é bem legal, assim, é algo que busca a verdade. Tudo que busca a verdade, para mim, eu acho muito interessante dentro do processo. Uhum. Isso mesmo. É isso aí. Então, tá bom, gente. É isso aí. Show de bola. Pessoal, quem não segue aqui, ó, clica aqui em cima nessa setinha, tá? Segue o Instagram, @professorlaesio.csi, né? Se você quiser seguir ele, segue lá nas redes sociais. Professor, muito obrigado aqui pela nossa conversa de hoje. Foi muito esclarecedor. A gente pode levantar pontos bem relevantes aqui, ajudar bastante o pessoal a entender a necessidade da perícia, a necessidade da cadeia de custódia de prova, a necessidade de ter uma equipe técnica junto ali. Obrigado, vou te passar aí para as considerações finais. Espero ver você aqui mais vezes no nosso podcast para trazer outros assuntos. Tá bom. Talvez uma perícia específica. Agendar, porque a agenda aqui é corrida de domingo a domingo. Inclusive, eu já vou sair daqui para dar aula já. Então, pessoal, é um assunto muito relevante para vocês, operadores do direito, e para estudantes também, né? Que deve ter alguém aí que estuda para concurso. Alguns dos meus alunos vieram aí para a live
E vale a pena vocês estudarem, não só para os operadores do direito saberem a importância e saber cobrar isso no processo, como para quem vai estudar para provas aí em geral. O pessoal aí deve ter alguém aí estudando para a OAB também, né? Deve ter estudante de direito acompanhando a gente aí. Então é um assunto importante para todo mundo. Eu agradeço o convite, tá? Gostaria de lembrar, obrigado. Gostaria de lembrar que além do perfil no Instagram aí, nós temos também um canal do YouTube, Perito e Professor Laércio Carneiro. Lá eu trago vídeos de temas variados, isso, sobre perícia, sobre concursos públicos, medicina legal. E temos também aí um canal no Telegram. É só pesquisar aí no Telegram, prof.laércio Carneiro. Nosso canal do Telegram já tem mais de 2.000 integrantes. Lá a gente tem a agenda de aulas, materiais de estudo para concursos gratuitos e dicas de preparação para concurso, carreiras jurídicas, carreiras policiais e carreiras periciais, tá bom? Show de Estamos bola. à disposição aí de vocês. Muito obrigado. Obrigadão, professor. Obrigadão, Thiago. Até amanhã com o nosso Clube Criminal. Valeu! Falou, meu amigo. Valeu, pessoal.